Olá, pessoal! Como vocês estão, meus queridos? Olha, estou aqui novamente e hoje é um programa mais do que especial. Aí vocês vão me dizer, por quê? Porque todos os seus programas não são especiais? Sim, são especiais, são de doação, são de muito amor, de muita dedicação, mas hoje é o meu programa de número 100. Então hoje eu completo 100 programas e eu já estou agora aqui pensando em fazer um livro com os temas dos 100 primeiros programas que eu tenho aqui na rádio. Então, eu tenho um livro que está aqui hoje. Olha, este livro é Desperte Sua Força Interior. E este livro, que foi o que eu fiz no ano passado, ele agora já virou irmão mais velho, porque aquele nosso livro que nós estamos fazendo com os professores, nós somos em 9, ele já está pronto, ele já saiu e eu vou trazer na próxima semana para vocês olharem, porque assim como eu pensei em cada detalhe desta capa aqui, que tem um significado, esta pessoa, quanto mais alta e quanto mais íngreme é esta montanha, será mais profundo o caminhar para compreender o seu eu, o seu próprio self. E neste novo livro, que nós vamos falar a respeito do gestor, do empreendedor, do gerente, o meu capítulo é sobre inteligência emocional e eu que idealizei a capa. Eu não sei desenhar, mas eu consegui transmitir a minha ideia e eu queria colocar um cérebro, um coração e umas mãos para dizer: nós precisamos conquistar mentes, corações e ações. Mentes, pensamento, corações, sentimento, mãos, ação, colocar aquilo para fluir, para fazer, para realizar. E hoje eu trouxe um tema aqui e o nosso tema é: o caráter vem antes da personalidade. E para que eu possa entender que a minha personalidade, a minha persona, ela é mais forte quando ela é encarada a partir do meu caráter, eu entendo que eu devo agir segundo princípios. E estamos nós aqui novamente falando de princípios. E em falar de princípios, nós podemos citar o Alcorão, nós podemos citar todas essas literaturas que são sagradas, mas eu vou na minha seara de administração, e eu vou falar principalmente do Hunter e eu também vou falar dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Então, a gente já falou tantas vezes aqui deste livro e qual que é o segredo para que eu possa tomar as melhores decisões. O que o Covey diz? O Covey diz: para que você tenha as melhores decisões, para que você erre menos, mas que o seu erro seja um erro que você não vá ferir a verdade, você não vá ferir a vida. Você tem como basear-se em princípios. E baseando-se em princípios, você tem como ir para os melhores caminhos. E nós vamos pensar, né? Eu estava conversando com uma escritora ali fora e ela estava esperando para participar de um programa da Cláudia e aí o programa, a temática deles é felicidade.
E aí ela se autodenominou assim uma ativista da felicidade. Eu achei muito lindo isso, porque eu sou uma pessoa que eu acredito que não existe um caminho para que você encontre a felicidade, porque para mim a felicidade ela está exatamente no caminho. E como este caminho ele é feito de muitas indecisões, de muitas dificuldades, de muitas tragédias na nossa vida, nós precisamos encontrar em cada momento que seja possível, nós precisamos encontrar esta tão falada e tão procurada felicidade. E a partir dos nossos princípios, nós vamos deixando menos espinhos, porque o que acontece? Não adianta eu ir plantando, espalhando espinhos pelo caminho, se na volta eu precisar voltar descalça. Então, é muito importante que eu tenha este cuidado, que eu tenha este entendimento, que eu tenha esta consciência, que eu tenha este princípio. É princípio mesmo. Quando eu comecei a entender quem eu era, no começo assim da minha trajetória, quando eu fazia administração, eu assistia muitas palestras, né? E eu gostava do Chiniachik. Eu gostava muito do Chiniachik. E o Chiniachik, não o Eduardo veio depois, o Roberto Chiniachik. E o Roberto Chiniachik, ele dizia assim, olha, vai ter um momento na tua vida que você vai estar sendo perseguida por um urso. E quando você chega num ponto, você está no despenhadeiro. E lá embaixo você tem aquelas cobras e elas são najas que elas já estão de pé para te pegar. E aí você não tem como voltar porque o urso está ali naquele momento. E você vai precisar se atirar no despenhadeiro e você tem as najas te esperando. E aí de repente você vê e você enxerga. Ah, meu Deus, tem um pé de morango aqui. O que você faz? Você precisa enxergar aquele morango e você precisa degustar aquele morango. Então, eu preparei este dia aqui para falar com vocês a respeito de princípios e eu acabei enveredando também pela felicidade, porque a felicidade é uma ação, a felicidade é uma decisão. E a partir dos princípios que nós temos, nós vamos ter decisões muito mais acertadas. E aí eu me lembro que ontem eu passei por um bom apuro. Eu saí da faculdade até um pouco mais cedo, eram 15 para as 11, e quando eu fui sair, o carro não respondeu, não ligou. E aí, meu Deus do céu, o que está acontecendo? E aí que eu fui acertar para acessar a seguradora e vocês nem vão acreditar. Com tanta coisa na mente, eu não me lembrava o nome da minha seguradora. Meu Deus, eu não lembrava de jeito nenhum. E aí eu liguei para a seguradora, eles estavam com o sistema bastante instável e a previsão era para chegar até 00:30. E ele chegou, era 00:10, eu fiquei feliz por receber antes, né? Você já fica com aquela alegria, né? E aí ele foi ver e ele falou para mim, olha, eu tenho certeza que é bateria. Falei, bom, se tem certeza absoluta que é bateria, então o que eu vou fazer? Você vende bateria? Não, a gente não tem. Então eu vou acionar alguém que vende bateria. E era para o rapaz que ele viria da Vila Mariana para cá, para a ZL Tatu, que é onde eu trabalho, né? E aí ele chegaria até 1:30 com a bateria. E eu devo dizer para vocês que aconteceu uma coisa assim
bastante interessante, porque eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, eu sou uma pessoa muito pilhada. 220 é pouco, é 330, é 40, 440, é 550, eu não sei que número que é. Mas o que aconteceu? A partir do momento que ele me disse que era bateria, eu devo dizer para vocês que eu fui inundada por uma onda assim de alívio. Que bom, tomara que seja mesmo, porque aí eu já resolveria ontem e hoje eu não precisaria ficar sem o carro, hoje eu não precisaria ficar dependendo de concessionária. E aí isso me trouxe assim uma paz tão grande. E quando o moço trouxe a bateria e que eu paguei, e o professor, ele não recebe salário em agosto, ele já recebe tudo lá no final de junho e na primeira semana de julho, e aí ele tem que organizar a vida dele, porque agora eu só vou receber no 5º dia útil de setembro, mas eu estava com uma alegria interior, eu estava pulsando e eu estava com uma gratidão por saber que era somente só bateria. E ele ainda disse para mim, olha, que bom que a tua bateria durou tudo isso, porque não era para durar tanto. Então, eu fiquei muito feliz e grata por saber que era só a bateria, e aí instalou e o carro pegou imediatamente, e foi uma alegria. E eu estou aqui hoje para falar sobre princípios, porque, antes de mais nada, nós precisamos pensar no nosso caráter. O Stephen Covey, ele diz assim, olha, você tem tantas coisas para pensar na tua vida, então você tem para pensar no teu relacionamento, você tem para pensar na tua família, você tem para pensar no dinheiro e no sucesso, você tem para pensar na tua reputação, no teu trabalho envolvendo carreira, desempenho profissional, você tem como pensar nas tuas posses, que nós vivemos num mundo material. Nós temos também prazer, que tem a ver com lazer, com conforto, com satisfação imediata. Nós temos amigos e inimigos. E amigos e inimigos, as nossas decisões, que nós dependemos da aprovação ou da oposição destas criaturas. E nós temos também em nós mesmos, pensar em mim, pensar nos meus desejos e nos meus interesses. E aí, o que eu vou dar interesse, o que eu vou dar ênfase? Nos meus princípios. Porque se for nos princípios, eu consigo levar tudo isso com muito equilíbrio. E aí, eu preciso pensar nos meus brios. Pensando nos meus brios, que antes o meu pai falava, olha, um fio do bigode é a excelência. Um fio do bigode é a minha palavra. E o meu pai tantas vezes que falou, palavra de rei não volta atrás. Então eu segui este caminho de palavra de rei que não volta atrás, e eu jamais vou apunhalar alguém pelas costas. O que eu vou fazer é me defender a partir do momento que eu recebi uma apunhalada, porque aí é lícito, é legal e é legítimo a minha defesa. E aí eu vou me defender com todas as armas, mas sempre dentro dos princípios. E quais são os principais? Quais são os princípios máximos? Vamos falar de honestidade, vamos falar de justiça, vamos falar de respeito, de responsabilidade, que é a capacidade que eu vou ter de arcar com as consequências. Vamos falar de serviço, vamos falar de crescimento contínuo, que esses são os princípios magnânimos. E a partir do momento que eu tenho esses princípios magnânimos, eu consigo desenvolver 4 importantes capacidades, que eu vou dizer que são os meus 4 pontos cardeais. Nesses 4 pontos cardeais, primeiro, segurança. O que é segurança? É o meu senso de valor e de identidade. Eu sei quem eu sou. E aí eu vou pelo mundo muito mais firme. Eu vou pelo mundo sabendo quem eu sou. Você não sabe quem eu sou? Que pena, você perdeu de conhecer. Mas eu sei. E sabendo quem eu sou, eu também sei qual é o meu valor. E eu não vou me espremer, e eu não vou me dobrar, e eu não vou me apertar
para caber num espaço pequenininho que não me cabe. Então, eu preciso ter esta segurança. O segundo, orientação. A minha orientação, ela vai me dar direção e vai me dar propósito. Com direção e propósito, eu sei que eu tenho uma bússola. O que a bússola faz? Ela sempre aponta para o norte. Então, eu sabendo o norte, eu sei para onde eu vou. E aí, de vez em quando, eu falo assim, caramba, eu nem sei o que eu quero. Ah, não tem problema, porque eu sei o que eu não quero, eu sei o que eu não aceito, eu sei o que não é para mim. Então, eu tenho uma bússola em mãos. O terceiro, sabedoria. E a sabedoria, ela vai me trazer discernimento para tomar decisões e ela vai me trazer condições para compreender aquilo que importa. E por último, mas não menos importante, eu tenho o meu poder pessoal. E no meu poder pessoal, eu tenho a minha capacidade de agir de uma forma que seja coerente, que seja capacitada, que seja eficaz, sabendo sempre o que é importante. Em administração, Silvia, você prometeu que não ia falar de administração. Não tem como, meus queridos, porque neste meu programa, Crescer Dói, mas vai valer a pena, nessas nossas pílulas de bem viver, eu sempre trago aquela base. E aquela base é da administradora, é da professora de administração, é da coordenadora pedagógica, é da palestrante em carreira, em orientação para os jovens. E aí, eu quero saber aqui, compreender o que importa. Nós vamos falar a respeito de eficácia. Porque eficiência é você fazer com excelência, é você fazer bem feito, é você ter cuidado com os detalhes. Mas eficácia é fazer o que é necessário, é fazer o que é obrigatório, é você estar no caminho que você deve seguir. E isso nós não podemos abrir mão. No livro do Maquiavel, O Príncipe, sua obra-prima, ele diz assim, ó, você pode perder uma batalha, mas vai ficar de olho na guerra. Então, quando a gente fala da batalha, é ser eficiente, porque a guerra é ser eficaz e é aquilo que importa. E então, nós vamos falar de princípios que nós não vamos abrir mão. Primeiro, integridade. A integridade é você sempre cumprir a palavra dada. É o fio do bigode que o meu pai dizia. É você sempre agir de acordo com os seus próprios valores e ser sempre a mesma pessoa em qualquer situação. Quem me conhece sabe que eu sou a Silvia em qualquer lugar que eu esteja. Então, não tem como eu fugir, não tem como eu fingir ser outra pessoa. Responsabilidade é o segundo importante que a gente vai dizer aqui. Por quê? Porque é a honra, é a condição que eu vou responder por aquilo, que eu vou arcar com as consequências daquilo que era o meu arbítrio. Justiça, na justiça, eu sempre vou trazer o tratamento para as pessoas com a máxima equidade e imparcialidade. Eu preciso ter uma confiança de como que eu estou me relacionando com aquelas pessoas. Depois, respeito à dignidade humana, porque todas as pessoas merecem ser tratadas com respeito, todas as pessoas têm o direito de existir, todas as pessoas devem ter a oportunidade de, pelo menos, defenderem-se. E isso eu defendo com unhas e dentes. Ainda que eu
não concorde com o que você vai dizer, eu te dou o direito e a oportunidade da fala para que você possa se pronunciar. E isso é um direito de igualdade e de respeito. Serviço. O serviço é sempre contribuir para o crescimento e bem-estar dos outros e não apenas obter vantagem pessoal. Gente, eu tenho paura de pessoas que só pensam no seu próprio umbigo. Então eu sou aquela pessoa que eu quero ajudar com amor, com dedicação. Eu quero ajudar, eu tenho este desejo de ajudar e sem necessidade de receber nada em troca. A única coisa que eu quero de você, que você saiba, que você reconheça, que você me respeite e que você entenda que você teve um grau na minha existência e que eu fiz alguma coisa por você. Porque eu nunca esqueço algo que alguém fez por mim. O meu sentido de gratidão, ele é assim inalienável. Então, a minha gratidão, ela principalmente pelos meus pais, pelos meus irmãos, pela minha família, pelo meu trabalho, pelas pessoas que vieram antes de mim, ou seja, pela minha hierarquia, os meus chefes. Eu tenho muito respeito e gratidão por eles me darem esta oportunidade. Eu também tenho muita gratidão pelos meus mestres, por todos aqueles que tiveram este desejo de me ensinar e que eu tive tanto desejo, tanta vontade de aprender e de querer transmitir isso. Eu tenho essa gratidão. Então eu também tenho gratidão por esta rádio que me deu esta abertura, que me deu esta oportunidade e que eu não sei por quanto tempo eu vou estar aqui, mas é a mesma gratidão que eu tenho pelo meu trabalho. Uma coisa que vocês podem ter certeza absoluta: o dia em que eu encerrar a minha oportunidade, a minha participação especial, eu jamais vou abrir uma reclamação na justiça. Por quê? Porque eu fui sempre compatível, eu sempre aceitei, porque sempre está dentro daquilo que eu acho que é oportuno. E por conta disso, deste oportuno, eu vou, enquanto for bom para mim, eu vou permanecer lá. Então, eu tive uma relação, eu tive um casamento, foi um casamento longevo, foi um casamento de 25 anos, 2 meses e 8 dias, e quando eu saí deste casamento, porque não dava mais para mim, e que eu paguei um preço alto por isso, eu abri mão, eu virei as costas e eu fui embora, e eu tenho muita gratidão por esta oportunidade que eu tive de crescer. Mas a gratidão e o reconhecimento não exigem que nós tenhamos ainda as relações ativas. Não é necessário. Só é necessário eu saber que eu era uma menina, que eu era uma tchonga, que eu era uma tonta e que eu agora sou uma mulher, dona do meu próprio nariz, uma mulher que tem uma relação com o mundo, que é uma relação sustentável, que tem uma carreira, que tem uma vida e que eu consigo encontrar todos os dias da minha vida motivos para ser feliz. Isso, para mim, é a coisa mais importante do mundo. E em tudo, eu sempre vou agir com princípios. Jamais eu vou querer manchar a sua reputação, jamais eu vou querer destruir a sua imagem, porque eu, a partir do momento que não dá mais certo, eu vou pegue o seu banquinho e saia de mansinho. Pam, pararam, pam, pam, pam. É o que eu penso e é o que eu sinto.
e eu abro mão, não digo adeus, nem é preciso, não olho para trás, mas eu levo todas as lições, eu levo todas as possibilidades de crescer e de aprender. Queridos, o tempo urge, Deus Cronos já me devorou mais neste 100º programa, eu estou aqui, muita gratidão e conectem-se comigo, @silviahelena.rh 11 99 21826. Não vai rolar. Não vai rolar. Sejam felizes se puderem. Todos os dias da minha vida eu trabalho pela minha felicidade plena e verdadeira, sempre baseada no autoconhecimento, na gratidão. Janorusso, obrigada por mais este dia, por mais este trabalho. Um beijo, meus queridos. Até a próxima.